Vamos mudar aqui de lado, conversar com o Emanuel Araújo para falar do Cruzeiro, porque daqui a pouquinho a gente fala de jogo treino, mas tem atacante no radar cruzeirense, Emanuel? Chega mais o GE. Fala, Marcelo, boa tarde para todo mundo que tá ligado com a gente no Globo Esporte. Pois é, olha só, no esquema tático do Pepa é sempre necessário um centroavante. E hoje, na função, o Cruzeiro só tem o Gilberto. Por isso, foi pro mercado procurando um jogador para essa função. Quem estava livre no mercado, rescindiu um contrato em janeiro, é um velho conhecido da torcida, o Henrique Dourado, ou o Henrique Ceifador, como ficou mais conhecido. Passou pela Toca aqui em 2015, passagem rápida, mas pode estar de volta. O jogador recebeu até sondagens do exterior, mas nesse momento da carreira, aos 33 anos, ele considera que a tendência é ficar no Brasil. Então, tanto o Ceifador quanto o Cruzeiro tem pressa para fechar contrato, que pode acontecer nos próximos dias. Agora bora de notícias do Cruzeiro, porque hoje rolou mais um teste pro Pepa antes da estreia oficial. A gente volta para conversar com o Emanuel, que tá lá na Toca 2. Emanuel, conta pra gente, deu bom ou deu ruim, bichão? Marcelo, como você disse, o último teste antes dos principais desafios da temporada, prioritariamente o Brasileirão, mas também a Copa do Brasil, que começa exatamente daqui uma semana lá no Recife contra o Náutico. O adversário de hoje, no jogo treino, foi o Juventude, teve vitória cruzeirense, você tá vendo os gols aí, 3-1 com gol de Ramiro, Rafael Bilu e Luciano Castanho, só ainda quem não fez gol. A escalação desse time que começou jogando, teve no gol Rafael Cabral, na lateral direito William, a dupla de zaga Lucas Oliveira e Luciano Castan, na esquerda o Marlon, meio de campo formado por Ramiro Felipe Machado, na criação Matheus Vital e no ataque de um lado Daniel Júnior, a novidade do outro, Bruno Rodrigues, centralizado Gilberto. Agora é real. É Real Valladolid, gente. O Pesolano foi anunciado como o novo técnico do time espanhol. O Uruguai assinou contrato até junho do ano que vem. Já conheceu o estádio, já foi lá no campo de treino, né? E logo na primeira entrevista, disse que só começou a negociar com o Valladolid depois de deixar o Cruzeiro. Mas também não negou que já conhecia muito bem o time espanhol, porque também é um clube do Ronaldo, né? Cruzeiro se preparando aí, Copa do Brasil, né? E também o Brasileirão que tá chegando, estão aí as competições, né? É isso, Dilmara. O Cruzeiro não tem calendário internacional esse ano, a gente espera que o ano que vem isso mude, mas a realidade do Cruzeiro no momento é outra. A realidade de recomeçar com a temporada em andamento. E é isso que o Cruzeiro tá fazendo com o técnico Pepa, correndo contra o tempo para conhecer melhor esse elenco e adaptar o time do Cruzeiro àquilo que ele pretende impor aqui na sua passagem pela Toca da Raposa. E hoje, como parte dessa evolução da equipe, dessa análise do elenco, o Cruzeiro realizou um jogo treino contra o Juventude na Toca da Raposa. E o Cruzeiro venceu essa partida por 3-1. O Juventude é uma equipe que vai disputar a Série B do Brasileiro. É o Juventude mesmo, tá, gente? É uma equipe do Rio Grande do Sul que tem uma relação muito próxima com a diretoria do Cruzeiro. Foi até uma coisa interessante que as equipes dividiram os custos para que o Juventude pudesse estar aqui. O Juventude pagou a questão das passagens aéreas e o Cruzeiro garantiu hospedagem e alimentação. Então o fato é que o Juventude do técnico Pintado, que foi ex-jogador do América, ex-treinador do América também, passagem muito forte por Minas Gerais, e nesse jogo treino o Pepa fez as suas observações, rodou todo o elenco, testando situações de jogo e testando formações diferentes. Nesse ponto ninguém pode falar, ele está colocando nas atividades todo mundo para ter sua participação. A princípio a atividade foi fechada e o Cruzeiro também não divulgou quais foram as escalações que o Pepa mandou a campo. Mas o Cruzeiro colaborou um pouquinho com a gente ao divulgar o vídeo com os melhores momentos. Dá pra ver alguma pesquisando, coisa, né? dá pra gente sacar. Cruzeiro, no primeiro momento, foi com Rafael Cabral, William, Lucas Oliveira, Castan e Marlon. Felipe Machado, o Alisson e Ramiro. Nicão, Gilberto e Bruno Rodrigues. Na primeira parte da atividade, o Juventude começou melhor, dá pra ver nos primeiros momentos que teve mais chances. Rafael Cabral teve que fazer duas boas defesas, um lance pela esquerda e outro uma cobrança de falta, e o Juventude saiu na frente, inclusive com o gol do atacante Bruno Rodrigues.
Não, desculpa, Bruno Rodrigues é do Cruzeiro. Ele fez o primeiro gol. No primeiro tempo, ainda no finalzinho, nos acréscimos, o Ramiro, que pra mim é uma das grandes surpresas nessa formação inicial, fez o gol de empate do Cruzeiro, recebendo um lançamento em profundidade, só deslocando o goleiro. Na segunda etapa, aí sim, com várias modificações, Anderson participando do gol, Richard no meio campo, o Marlon saiu, o Kaique também participou. Aí sim o Cruzeiro conseguiu a virada com gols de Rafael Bilu, jogando como atacante dele mesmo, né? E no fim, o Luciano Castan, de cabeça, aproveitando um cruzamento, a altura, a estatura que ele tem, fez o terceiro gol do Cruzeiro. O fato é que na segunda atividade, na semana passada, já havia vencido o Red Bull Bragantino, também de virada por 3-2. Pepa vai fazendo as suas observações e vai aí tentando adaptar o Cruzeiro àquilo que ele pensa. Tem pouco tempo, o Cruzeiro já estreia no dia 13, na próxima quinta-feira, contra o Náutico na Copa do Brasil. Jogo de mata-mata lá em Pernambuco, o primeiro duelo. E o Náutico vem numa situação complicada. Acabou de ser eliminado ontem do Campeonato Pernambucano nas quartas de final pelo Salgueiro. Foi eliminado precocemente e com isso não tem direito nem a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Então assim, é uma situação que o adversário chega complicado. Mas isso não quer dizer que quando a bola rolar, que vai ter facilidade pro Cruzeiro. Ninguém tem. Ainda mais jogando lá no estádio depois estreia no Brasileiro contra o Corinthians. Isso, também fora de casa. O Cruzeiro fará 2 jogos seguidos fora de casa. Serão os primeiros desafios oficiais do Pepa. Já vai encarar 2 partidas como visitante logo nos seus primeiros jogos no comando do Cruzeiro. É muita coisa, né, gente? E claro, tem que dar tempo pra ele, mas o futebol não dá tempo. E aí ele já vai pra essa história toda, tá fazendo o que ele pode. E assim, eu tô bastante curiosa porque a gente não tem referência, né? A referência da gente vai ser o jogo do Náutico. Exato. A gente vai começar a entender alguma coisa de Cruzeiro no jogo do Náutico. Tá tudo muito assim, né? Entra fulano, entra ciclano, mas a gente não sabe se ele tá colocando esses caras iniciando só pra ele ter uma ideia, né? Ou ver a capacidade de cada um, né, para poder escolher a sua formação titular. Acho que inicialmente vai ser muito difícil a gente ter essa ideia da formação titular. Aos poucos ele deve mexer, como aconteceu com o Pesolano e acontece com todo mundo, né? Eu penso que nesse início só dá para ter uma certeza por enquanto. Que ele não é, aliás, 2. Uma, que ele não é muito adepto de improvisações. Sim. E a segunda, que a linha de defesa provavelmente vai ser a linha de 4 mesmo, com 2 laterais e 2 zagueiros. Em todas as atividades que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, inclusive o pessoal que esteve presente, o Rafa Nobre e o Léo Campos, que estiveram no treino aberto, também foi assim. Sempre com 2 zagueiros e 2 laterais mesmo. Então essa talvez seja, no início, a grande mudança na formação tática do Cruzeiro em relação ao que vinha exercendo até então sob o comando do Pesolano. E dá pra saber também que o Rafael tá no gol, né? Ele é muito questionado por parte da torcida. Por isso que eu tô falando, né? Mas tá lá, né? Que pede mais oportunidades pro Anderson. Mas é aquela coisa, né? O momento de ter dado oportunidade é complicado. Passou, teria que ser feito mais testes no estadual. Agora, você colocar o jogador, não é tão garoto assim, o Anderson já tem uma carreira já, mas colocá-lo à prova logo assim, jogos fora de casa, não sei se ele vai fazer isso não. A princípio eu penso que o Pepa vai manter ainda o Rafael Cabral como titular, sim, por mais que tenha falhado em alguns momentos nos últimos jogos. É o jogador ainda de confiança, tem uma liderança no grupo, a gente vê isso em todos os momentos nos jogos, então é um jogador ainda importante, por mais que seja criticado por parte da torcida. Destaque final do Cruzeiro, Fred Teixeira. Do que o torcedor não vai gostar? Parte da torcida. Parte da torcida do Cruzeiro não vai gostar muito de saber quem pode ser o novo reforço. Meu Deus. O Cruzeiro ainda não confirma, mas estaria em negociação para trazer de volta o centroavante Henrique Dourado. O ceifador. Henrique Dourado teve uma passagem apagadíssima pelo Cruzeiro em 2015. Naquela ocasião, ele chegou ao Cruzeiro após ser vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano anterior. Mas na Toca da Raposa nada deu certo para ele. Conviveu com lesões, teve problemas para poder entrar em campo e quando entrou,
A bola é que não entrou. Em 11 partidas, fez apenas um único gol em uma vitória sobre o Tupi pelo Campeonato Mineiro. Em menos de 6 meses, acabou de forma amigável, rompendo o contrato e deixando o Cruzeiro. É um jogador que hoje está com 33 anos, estava no futebol chinês, mas não atua desde agosto do ano passado. Meu Deus. Por quê? Ele teve um episódio em que ele perdeu a cabeça num lance, num jogo, agrediu um árbitro e tomou uma baita suspensão. Achou a cabeça já? Acho que sim, né? Ele, esse ano, voltou ao Brasil, chegou a ser inscrito pelo Cianorte, é uma das equipes onde ele deu os primeiros passos como profissional, mas acabou nem entrando em campo. Ele estava cuidando da parte física em separado, não vem jogando, não vem treinando. Seria uma alternativa como homem de área, porque no momento, na prática, para essa função mesmo, o Cruzeiro tem o Gilberto. O Matheus Davó também pode fazer a função, mas seria mais um jogador veterano chegando aí para tentar um recomeço com a camisa do Cruzeiro após um longo tempo de inatividade. Na nossa matéria, que já está no nosso portal, os comentários da torcida do Cruzeiro não têm sido nada positivos para a possibilidade dessa contratação, Dilmara. Eu tô imaginando.